Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer o racional aqui das operações do grupo VIP. Mandei um short long na app primeiro, depois revertição de mão, né? E uma compra muito bonita aqui na Link. Vou estar explicando o racional das operações aqui para vocês. Então vamos lá. Bom, vou analisar primeiro o BTC, né? Sempre gosto de, antes de tomar qualquer atitude, é importante analisar o contexto. Vamos lá, BTC. Bom, ele estava muito sobrevendido a hora que a gente estava operando, né, na parte da manhã. Na minha concepção, estava bem esticado em relação à venda, tá? Isso mostra no RSI, né? A gente tem uma divergência de preço aqui. Enquanto está fazendo fundos mais baixos, estava aqui fazendo topos, fundos ascendentes contra fundos descendentes, né? Então, possível divergência aqui no RSI, ok? Mas antes, né, ele poderia fazer esse movimento aqui e continuar a estrutura de baixa, né, de topos e fundos descendentes. Só que aconteceu ao contrário, né? Fez até um OCOI. Esse movimento aqui, tá? E uma possível retomada de alta. Porém, o preço ele sentiu uma pressão vendedora dessa perna anterior de 50%. Se eu puxar uma fibra da máxima até a mínima, eu percebo que aqui é uma zona de 50% do movimento que o preço acabou parando. Também eu tenho aqui uma wedge, tá? O preço ele vai se afunilando, ele tende a fazer uma possível correção, né? É o mesmo reverter a tendência, fazer esse movimento. Só que a gente tem que analisar o contexto também, né? Olha essas barras de alta, um dos ascendentes, né? A média está apontada para cima, não quebrou a LTA, não perdeu esse fundo. Então, o que ele pode fazer? Continuar a estrutura de alta, tá? Mas cuidado, não é só porque fez um padrão de estar numa resistência que vai reverter. Tem que ver como que o preço está chegando, né? Está mostrando força. Você percebe pelas barras positivas, né? Que está mostrando compra, né? Por mais que fez aqui também um ombro, cabeça, ombro. É um padrão de reversão, só que então não perdeu fundo, tá? Perdeu fundo, está acima da VWAP. Então está numa região de briga aqui, né? Até porque é o preço de abertura. Aí, se o preço romper essa região, aí sim busca essas resistências aqui, a máxima do dia anterior, tá? Bom, esse é o cenário do BTC. Agora vamos analisar as entradas que eu mandei lá no grupo VIP, tá? Bom, primeira entrada, uma entrada de compra, tá? Foi um long nessa região, pensando que o preço poderia buscar essa máxima aqui, com um pullback aqui com stop extremamente curto, tá? Quando o BTC ele armou o pivô de baixa, né, pelo menos uma correção, a gente já percebe que fez topos menores do que os anteriores, perdeu essa mínima, para vir buscar essa mínima aqui. Então aqui já deu um trade de 2%, quase 2%, tá? Foi essa entrada. E quando a gente está num ciclo, a gente tem que saber qual que é o ciclo que a gente está do mercado. O que é isso aqui, galera? Lateralidade, né? Você vê candles se amontoando. Uma tendência você vê sequências de barras, tá? Tendência forte, você vê sequências de barras, tá? E sempre fechando próximo das máximas, né? Você vê sequência de barras fortes, fechando a sequência das máximas, né? E que é continuidade, ok? Então aqui foi a saída do trade, beleza. E por que eu não mandei uma compra aqui? Porque aqui não estava tão bonito quanto talvez a Shylink, tá? A Shylink estava mais bonita na minha concepção pela estrutura de alta. Mas só que a API acabou puxando mais que ela. Mais o que manda é a estrutura, o contexto, né? Ó, tempo gráfico maior. O que é isso aqui? Tendência de alta.
fundos mais altos do que os anteriores, e quando a gente está numa tendência de alta, a gente procura fundos duplos para comprar, beleza? Então, se a gente olhar para trás do gráfico, a gente percebe que essa região verde aqui é uma região que bem forte de compra, né? E onde que o preço ele estava hoje? Bem nessa região, tá? Eu tinha a LTA, eu também tinha aqui o RSI, tá? Dando em sobrevenda, ok? Bom, esse é o contexto em 1 hora. E também eu tinha a média de 200. Olha quantas confluências. Tinha uma wedge também, tinha suporte aqui. Então a gente esperaria o quê? Que os compradores entrassem nessa região. Bom, sabendo desse contexto, o que a gente procura? Procura comprar. Só que desde que esteja fazendo algum padrão, né? Olha que wedge bonita, né? Que o preço ele vai se afunilando e chavral para cima. Beleza, a gente já sabe o contexto do mercado, né? A gente não vai vender no fundo. Não, a gente quer comprar fundo e vender na máxima, né? Ou no topo do dia. É isso que a gente quer. E quem faz dinheiro é aquele que compra que depois que caiu e vende depois que subiu, né? É isso que você faz dinheiro. Compra na mínima e vende na máxima, ok? Bom, mas o que a gente já percebe? Claro que só por esse contexto, a gente poderia entrar em qualquer região aqui, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que esperar ali algum gatilho de entrada, algum padrão, né? Mas a gente já percebe que se eu tenho um fundo, eu já tenho uma LTA. Então, fundos cada vez mais altos. Se tem fundos cada vez mais altos, o que o preço está procurando? Fazer topos mais altos do que os anteriores, tendência de alta, né? Essa é a teoria de Dow. Topos e fundos ascendentes, né? Então, a gente quer entrar nos fundos. Bom, beleza. A gente sabendo disso, o preço ele já fez um outro padrão, né? Mesmo de OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido. Bom, sabendo disso, desse contexto, o preço ele rompeu a VWAP, fez pullback, mandei uma compra aqui, stop aqui embaixo. Beleza? Tá? E onde que seria o alvo dessa operação? Já que eu tenho a mínima e a máxima, se rompesse essa máxima, para mim que era a cabeça do pivô, ia despertar compra, tá? Despertar compra forte. E foi isso que aconteceu. Despertando compra forte, né? E o preço acabou buscando aqui a 200 em M15, né? A média de 200 e batendo aqui cravadíssimo no 100%. O que seria 100%, Felipe? O que é 100%? Você vai pegar essa amplitude aqui, peguei essa amplitude, projetei a partir do rompimento da cabeça do pivô, esse é o 100% do movimento. Então é alvo 1, 61.8, que normalmente é o que bate, é o balela, vamos dizer assim, e o 100% ali eu também tenho uma probabilidade grande, né? Só que é um pouco menor, né? Porque o meu primeiro alvo de bater tem mais probabilidade, né, do preço chegar. Mas o 100%, primeiro e segundo alvo de FIBO que eu mais gosto de operar, ok? O que bateu aí, o que deu um lucrinho muito bom, foi um trade muito bonito. Se você analisar o racional da operação, quantas confluências, né? O porquê da entrada, olha isso. Né? Acima da VWAP, eu poderia buscar média de 200. Então, fez o edge, suporte relevante, fundos ascendentes. Então, a estrutura era bonita, sobrevenda no RSI aqui, tanto em M15 quanto em 1 hora. Eu tinha divergência de preço. Estava fazendo fundos mais baixos, mas estava fazendo fundos mais altos no RSI também, o preço fazendo fundos mais altos. Bom, e também estava em lateralidade, né? Se rompesse essa máxima, se você olhar em H1, ó, olha que bonito. Em H1, se rompesse aqui, já que estava em lateralidade, era compra, porque armaria um pivô de alta, né? Tinha essa. Só que a média de 20 períodos estava aqui em cima, estava servindo como resistência. Enquanto bateu, sentiu uma pressão vendedora, depois rompeu, fez pullback e continuou o movimento. Né? O preço ele pode, se dependendo do BTC, já que eu tenho essa perna de baixa, de novo voltar para a mínima, fazer isso aqui, né? Ou voltar para a máxima lá. Vamos ver o que o preço vai fazer aí, tá bom? Opere para operar bem. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.